Investimento das próximas décadas, quais são as tecnologias que vão dominar o mundo nos próximos anos? Uma pergunta bem aberta, então Boa. fique à vontade para falar. Vamos lá. Começando por IA, que está na moda, todo mundo fala, né? Como você falou, no papo de bar. Mas acho que é importante dizer que quase todo mundo, quando está falando de IA hoje, está falando de IA generativa. O ChatGPT, fazer a imagenzinha lá no estilo do mangá, do Ghibli Studio e tudo mais. A IA generativa é um pedaço da IA. Né? A IA é muito maior do que isso. A hora que você está falando, por exemplo, da IA de criar um novo medicamento, não é IA generativa. Quando você está falando da IA, por exemplo, ajudar a fazer fissão nuclear para conseguir energia gratuita, limpa e quase infinita, é outra IA, não é o ChatGPT que está ajudando nisso. Então, a gente tem a IA como talvez a maior vedete, né, para responder essa tua pergunta, mas é importante entender que não é só IA que está todo mundo falando e está todo mundo usando. É muito maior do que isso e, obviamente, também muito mais complexo, requer muito mais investimento, enfim, é muito mais, é outra história mais complicada. Mas ela não está sozinha. Não só não está sozinha, como todas essas tecnologias, elas são misturadas. Você citou a impressão 3D, é uma das tecnologias. Mas a impressão 3D, ela tem um impacto grande também da IA. Hoje você vai ter, já começa a ter ferramentas de IA que conseguem gerar formatos, né, e arquivos para você poder imprimir. Então a parte de modelagem, que é uma parte chatinha, né, e complicada dessa história, você vai relegar a IA. Mas não é só isso. Você tem hoje peças que, usando uma inteligência artificial, conseguem fazer formatos que conseguem melhorar muito a performance da peça. Isso pode ser uma resistência mecânica, pode ser diminuir o peso dela. Então você tem, por exemplo, peças de avião que saem com 95% menos peso. Não é 5, é 95. Aí imagina o impacto que isso tem no consumo de gasolina, que é o maior gasto de uma companhia aérea. Então você tem impressão 3D, você tem IA que eu falei, eu já citei de energia limpa, você tem uma série de tecnologias, né? Ainda que eu acho que é uma tecnologia que a gente chama de tecnologia base, né? A energia limpa, gratuita e infinita em si, ela não muda nada, mas ela dá base para que todo o resto cause um impacto gigantesco no mundo. Porque a partir do momento que você não gasta mais com energia, imagina o que você pode fazer. Todas as outras coisas que você não conseguiria fazer porque a energia é um limitador, seja uma questão de custo ou não, você deixa de estar limitado. Blockchain é outra tecnologia base. Quando eu falo de blockchain e essas outras tecnologias similares, né? Então, se você olhar, por exemplo, o que a China está fazendo hoje, né, de moeda digital, você tem uma basezinha ali, né, dessa história para poder conseguir fazer a moeda digital dela. Então tem essas tecnologias que são base, por exemplo, Quantum, né, computador quântico, também é uma tecnologia base. Ele em si não muda nada, mas imagina se você tem processamento quase que infinito, né? Isso muda tudo. E todas essas tecnologias que eu tô falando, gente, muda todos os segmentos e todas as indústrias. Não tem uma que fica fora, né? Antigamente a gente achava que era só algumas indústrias que usavam a tecnologia. Hoje a gente entende que não tem um segmento, uma indústria que não é altamente impactado pela mudança tecnológica. Nenhum, né? A gente fala de segmentos que a gente achava que eram muito analógicos, como, por exemplo, mineração. Cara, hoje a mineração tá usando IA pra caramba, tá usando impressão 3D pra caramba, tá usando IoT pra caramba. Aliás, internet das coisas é outra tecnologia, né? E como eu falei, elas estão misturadas. Então, a internet das coisas vai fazer parte do processamento da IA localmente, mas ela também, através de sensores, vai capturar a informação para alimentar a IA. Então, você tem um monte de tecnologias que terão um impacto muito profundo nas próximas décadas. Não é só... Cada uma dessas tecnologias que você citou, a IA é a que consegue ser horizontal em relação a todas elas, ela vai impactar todas, porque tem algumas que parece que vão impactar segmentos específicos, né? Mas eu tenho a impressão de que a IA, além de acelerar a inovação em cada uma delas, ela atua de uma forma horizontal, né? Ela vai impactar em todos os setores de uma forma... E como é esse impacto? É trazer velocidade, acelerar as inovações em cada um dos setores ou vai muito além disso? Vamos lá. Primeiro, todas elas vão impactar tudo, tá? A mesma impressão 3D, que parece ser uma coisa voltada só para alguns segmentos, vai ter impacto muito grande em todos eles. Porque a gente, quando fala de impressão 3D, não está falando só de prototipagem. A gente fala de prototipagem, mas a gente fala também de você diminuir muito o custo com moldes e ferramentas e modelos, mas a gente também fala de peças finais usando impressão 3D. Mais do que isso, nós estamos falando de fazer produtos que não eram factíveis serem feitos com as técnicas tradicionais de produção,
né? O exemplo que eu dei de fazer, sei lá, uma antena de um avião com 95% menos peso. Isso não era factível fazer antes. Mas você também consegue fazer uma produção numa escala que financeiramente não era interessante. Então, amanhã você vai poder lançar produtos muito mais rápido, produtos de nicho, você vai conseguir testar mercados, então isso vai impactar tênis, vai impactar a indústria automobilística, vai impactar praticamente todos os segmentos, né? Quando você fala assim, óbvio que serviço talvez seja menos, mas impacta todos os segmentos. Quando você fala de IA, qual que é a lógica da IA? Se a gente for tentar entender o que é IA, IA é um software. O ponto é que hoje tudo que a gente faz tem software, né? O nosso atendimento ao cliente tem software, esse microfone tem software, a cadeia de suprimento tem software. Se a gente ficar falando aqui, a apresentação que você faz tem software, tudo tem software. E nós estamos falando de um software muito mais evoluído. Então a IA tem impacto em tudo. Não só em todas essas tecnologias, mas tudo que a gente pode imaginar. Inclusive coisas que não tinham software, situações que não tinham software, passam a ter, né? Então, por exemplo, outro dia dei uma palestra para um grupo de dentistas. Cara, a boca não tinha software, hoje tem, né? Não sei quem foi no dentista há pouco tempo, hoje os caras escaneiam a tua boca, o software vê o que está errado, corrige, já faz o desenho de um dente para fazer ali na retífica ou na impressora 3D, enfim. Chão de fábrica, muita coisa não tinha software, hoje você tem software em tudo. Com câmera, com microfone, com robôs, com humanoides, com cachorros que vão varrendo ali a produção com sensores. Então, tudo tem software. E o que não tem vai passar a ter. Então, nós estamos falando que a IA é uma tecnologia que vai ter impacto em tudo que a gente pode imaginar e o que a gente não consegue imaginar ainda. Ô, professor. Não, vai lá. Aproveitando aí sua presença aqui, eu acho que a gente ainda não fez a gente não tem ainda um material, assim, de alguém que tenha a capacidade de resumir de forma breve, assim, e lógica. Se você tivesse que explicar para uma criança de 5 anos o que é a inteligência artificial, para a gente poder mandar aí para o pessoal que nos acompanha e entender o que é a inteligência artificial, como é que você explicaria? Porque você falou muito bem sobre, isso daí já estava há muito tempo na praça, muitas empresas de tecnologia lá do Vale do Silício usando, só que com o ChatGPT meio que parece que, da noite para o dia nasceu essa tal de inteligência artificial, né? Uhum. Como que você explicaria? Legal, tem um monte de maneiras. Aquela maneira que eu expliquei, que é um software, e como tu tem software vai impactar tudo, é uma das maneiras de você entender impacto. Quando a gente vai falar sobre inteligência artificial, acho que tem uma maneira legal de explicar que quase tudo que a gente mexe hoje com tecnologia, ela tem um processo que funciona assim. Você tem um pedido. Então, imagine que eu vou mudar a temperatura do ar-condicionado. Eu vou apertar o botão aqui e vou fazer um pedido. Ou, imagine que eu vou fazer uma busca no Google. Eu vou escrever ali o que eu quero procurar. Procure canecas personalizadas. É um pedido. Esse pedido vai para o computador, esse computador vai processar esse pedido, vai pensar sobre esse pedido e ele vai entregar para a gente uma saída, uma resposta a esse pedido. O Google vai dar uma lista de sites que tem caneca personalizada, o ar-condicionado vai entender a temperatura e vai deixar o motor mais rápido ou mais devagar e vai fazer um bipzinho para entender que ele recebeu o comando, enfim. Tudo que a gente pode imaginar funciona nessa história. Quando a gente fala de IA, as pessoas acham que IA, ela melhora esse meio do caminho, que é o processamento. E, de certa forma, é verdade. Como ela consegue entender padrões de uma maneira muito fácil, isso faz com que ela possa receber uma grande quantidade de informação. Então, imagine que, por exemplo, um cientista precisa criar um medicamento novo. Entender o corpo humano, né? Falando não para uma criança, mas entender, por exemplo, como é o enovelamento de uma proteína, é muito complexo. A IA consegue trabalhar com essa quantidade de dados absurdas e entender um padrão disso para fazer uma análise e dar uma resposta para a gente do que pode ser um medicamento novo. Então, trabalhar no cérebro é o que a IA faz com maestria, só que a grande magia é que ela também trabalha nessas outras duas pontas que eu falei, que é o pedido e a resposta. Você imagine que hoje ela dá, por exemplo, uma roupagem nova a 2 sensores muito antigos que é câmera e microfone. O que você poderia programar com uma câmera antigamente? Se alguém acendeu a luz ou não, teve movimento ou não, então eu vou tocar o alarme. Hoje não, hoje você tem estação no metrô que se você perder seu filho, você chega lá pro guardinha e fala, cara, sumiu meu filho, como é que ele era? Ele era mais ou menos desse tamanho aqui, ele tava de boné verde, e ele bota essas informações na máquina e a máquina consegue achar
o moleque, porque ela consegue entender um padrão, né? Ou você poderia programar um sistema de emergência de bombeiro para ver se alguém caiu desmaiado, quantas pessoas entraram no prédio, enfim. Então ele dá uma roupagem nova para câmera, microfone, uma série de sensores, mas ela também dá uma roupagem nova também na saída. O melhor exemplo disso são as imagens que a gente faz com IA generativa, né? Então ela consegue criar coisas que na programação antigamente não era factível. Então, a magia da IA está com que ela faz com que tudo que a gente faz hoje de tecnologia, seja apertar um botão do ar-condicionado, seja um Google, seja qualquer outra coisa, tem uma capacidade muito maior de entrega que a gente não tinha antes.